O nosso homem do cybercrimes, o presidente da Abracrim, Luiz Augusto Durso. Fala, Dursão. Tudo ótimo. O que tem de golpe ali, Você viu? Você viu É a lá, realidade, infelizmente, da população brasileira, Emílio. Você acha que o Brasil tem mais esperto do que trouxa ou tem mais trouxa do que esperto? Você que é um advogado consagrado. Eu acho que é uma conta muito balanceada, assim. Eu acho que você uma vez falou aqui no programa que eu tava, que você falou pra todo dia que nasce um esperto, nasce uma vítima. Isso. Você definiu como trouxa. Um trouxa. Mas eu acho que tem muito... Eu acho que no Brasil até tem mais esperto. Porque a criatividade do Em Brasília tem muito esperto, né? Então, temos espertos em todas as esferas e em todas as posições. Então, o Brasil é berço dessas figuras, mas infelizmente tem muita vítima, Emílio. Muita gente inocente. Isso dá pena, mas você viu, pelo menos as pessoas aí estão procurando uma assistência no juizado especial, vão processar, vão tomar as medidas, quem sabe serão assistidos. Então, mas sempre o golpe é por uma bela vantagem que você vai ter, né? A vantagem pode ser normalmente... É o trouxa querendo ser esperto. Se dá bem. É o trouxa querendo ser esperto, porque no fim ele vai sofrer as consequências. Dificilmente ele sai impune. E as vantagens podem ser várias. Pode ser desde uma foto de conteúdo sexual até financeiro, que normalmente é o golpe mais comum. Mas existem várias formas de você cometer crime cibernético e várias as intenções desses criminosos. Por exemplo... conta umas pra gente. Não, aqui foi uma chacota quando eu trouxe a pauta, que às vezes não acreditam muito nesse assunto, que é o Deep Web. Vamos ver. Quando o influenciador, ele pega, né, uma imagem que é falsa da cara dele e vão lá e cometem crimes. Tá acontecendo muito isso daí, né, Dursão? Deepfake, né? Deepfake. Deep Web é... Desculpa, deepfake. Você pega a cara da pessoa, pode pegar a cara do Donald Trump e mudar a fala dele. Então, Emílio, deepfake é uma realidade porque a inteligência artificial permite com qualquer um criar conteúdo falso até. A inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, deixa muito facilmente criar conteúdo, mas você consegue utilizar algumas inteligências artificiais para simular conteúdo. Aí é muito ruim, porque você cria um vídeo de alguém falando, um artista ou uma pessoa anônima, ou um conhecido, um parente daquela vítima, e isso é muito convincente para tirar dinheiro de alguém. Isso também funciona em áudio, que é uma grande realidade hoje. Então as pessoas estão criando áudios para mandar no WhatsApp. Estou no hospital, preciso de dinheiro, filho, filha. E você recebe um áudio do seu filho. No WhatsApp é muito convincente. Então a inteligência artificial é magnífica, o avanço dela deve ser sempre fomentado, aplaudido, mas regulamentado para não ter esse uso indevido, ou até para ela ter um uso que pode, de alguma forma, prejudicar a sociedade em si, né? Porque você começa a tirar pontos de trabalho, você começa a substituir mão de obra humana, sempre para inteligência artificial, e você precisa preservar um pouco ainda a atividade daquelas pessoas que precisam daquele emprego. Não adianta nada. A inteligência artificial tá fazendo tudo que a gente faz e tá todo mundo em casa passando fome. Então também tem que ter um limite essa evolução e essa utilização. Você é um puta limiteiro, né, doutor? Não, o que tá acontecendo? Você é tão limiteiro. Pode dar um golpe. Eu quero saber. Vou te falar de limites, tá? Qual é a razão principal de eu estar aqui hoje? Foi o que aconteceu na escola na Zona Leste. Um indivíduo foi lá armado, um jovem, um estudante de 16 anos, e matou uma outra estudante, uma outra adolescente. Você fala em limites. Qual é a primeira coisa que me choca com relação a esse tema? Esses vídeos do crime estão viralizando na internet. Sim. O pessoal está recebendo no WhatsApp. Esse tipo de conteúdo não é positivo. Não tem nada de positivo em você divulgar isso. Concorda? Certo. Eu acho que não ganha nada você divulgar uma cena de um crime tão brutal. Uma coisa é divulgar o fato, até pra gente debater sobre ele. Mas a imagem, o flagrante ali, eu tenho dúvida. Isso a gente importou dos Estados Unidos. Esses ataques às escolas era algo que a gente via muito comumente nos Estados Unidos, mas no Brasil era mais incomum. Como que chegou isso no Brasil? Eu entendo que isso veio muito por causa da influência das redes sociais e esse tipo de conteúdo sempre viralizar, sempre ser positivo. Você falou de Deep Web, né, também. A Deep Web cria fóruns, né, tem na Deep Web, mas tem também no Surface, esse fórum que você coloca esses indivíduos e isso se torna quase como um grande jogo. Desafios, né? Dentro de plataformas. Esse menino que cometeu esse ato infracional, né? Porque ele é menor, não comete crime. Tem um relato aí que veio essa semana que ele desenhou uma suástica com estilete na perna, porque ele estava participando de uma influência, de um jogo. Então esse tipo de tema, aí volta a ter limite. Eu acho que tem que ter limite, realmente acho. Eu acho que isso, a liberdade é maravilhosa, mas, por exemplo, os próprios termos de uso das redes sociais impõem limite. Se você divulgar a cena do Hamas, se você divulgar a cena desse crime aí que aconteceu na escola, a plataforma tem a obrigação de remover. Então, mas, por exemplo,
mas Israel, web, só um segundinho. Tá bom. Israel. Nós tivemos o ataque do Hamas, que foi terrível. Sim. Foi terrível. Brutal. Foi na primeira semana. Israel foi lá, fez o contra-ataque. Perfeito. A mídia inteira usou aquilo lá, virou um puta antissemitismo. Exatamente porque existe ainda. Só que a gente não percebe que ele existe. Mas nesse momento ele floresce e ele aparece. Sim. Israel falou, eu vou mostrar chamou todos os jornalistas e vou publicar todos esses vídeos para vocês verem o que esses caras fizeram e o que vocês estão defendendo. Foi lá e exibiu todos, que são terríveis. É uma coisa horrorosa que ninguém devia ter visto, mas fizeram aquilo lá. E nesse caso? Emílio... Aí que tá, doutor. Destruir a narrativa, aí eu te pergunto. Exatamente. Aí que tá. Porque o que acontece? A internet, ela veio justamente para isso. A Globo, ela podia... Antigamente a gente só via a Rede Globo falando. Boa colocação. Aí ela podia estar numa manifestação falando... Olha, tem milhares de pessoas na manifestação na Avenida Paulista aqui agora, nós estamos com os nossos repórteres lá. O cara da internet, ele vai com o celular e fala, não tem ninguém aqui. A Globo tá mentindo, olha só, tem meia dúzia de gato pingado. Acabou isso, entendeu? Eu concordo. E isso é útil para a sociedade. É verdade. Inclusive, por exemplo, quando a gente estava vendo o começo da guerra da Ucrânia e da Rússia, a Rússia, a primeira coisa que fez foi tira toda a imprensa, censura todo mundo e fala, não existe guerra. É uma ação de uma intervenção pontual tal. E aí na internet o pessoal fala, tá aqui, ó, acabou de cair um míssil aqui e tá tendo guerra e tá morrendo inocente. Então, para esse efeito pedagógico, é muito positivo. Ok. Só que você tem que pensar que, às vezes, num caso como esse da escola, não há efeito pedagógico nenhum, não tem benefício nenhum na divulgação da imagem. Então, o que eu espero? Bom senso. O bom senso cabe para a imprensa, que poderá ser responsabilizado, e cabe para o usuário e para a plataforma. Se a plataforma fala, não pode divulgar imagem aqui de terrorismo, pouco importa a intenção daquele que divulga. Fala, não, estou divulgando para mostrar que a narrativa é mentirosa, que Hamas é um grupo terrorista e está cometendo ali um ato absurdo. Mesmo assim, aquele indivíduo não tem direito de publicar por causa que os termos de uso impedem, ou uma lei. Agora, vem a imprensa, com o poder que tem e a liberdade de imprensa e divulga com conteúdo jornalístico profissional, ótimo. Poderá ser responsabilizado se ultrapassar o limite do que é aceitável. Mas virou a verdade. Mas é a verdade, exatamente. O míssil que eles falaram que Israel atacou no hospital, virou verdade. Sim. Bom. Foi como se Israel tivesse mandado o míssil e depois descobriram que foi errado. Porque este também é um ônus que a gente sofre dessa liberdade absoluta de publicação e de expressão, porque existem pessoas que criam narrativas ou fake news absurdas e isso viraliza. A gente tem alguns breakzinho. casos. Depois do break eu vou perguntar de um caso. Assunto muito polêmico nesse programa. Pertinente. Não chegaremos... Atenção, não chegaremos a nenhuma conclusão. Mas vamos discutir, porque isso... Até porque ninguém é dono da verdade. Exatamente isso. Fazer um break rapidinho. Estamos aqui com o Dr. Luiz Augusto Durso. Ele está nas redes sociais. Segue ele. Tem muita dica boa. Ele é o cara que mais manja de direito da internet. Ele manja muito. O doutor Luiz Augusto Durso. Pode seguir, que ele manda dicas legais para você. Pode fazer o break, ô Reginaldinho. Durso, teve alguns casos no Brasil de pessoas que foram exiladas até do país porque mataram as redes sociais delas. Ok, então tem uma discussão, se você postar sobre um crime ou fazer alguma apologia à desordem, o crime você pode ser bloqueado, aí tem um entendimento jurídico. A pergunta é, tudo bem, tem isso. E por que defender o Hamas não é considerado crime, uma vez que as ações deles são terroristas? Então, por que isso é permitido e outras coisas, que aí é o entendimento de cada um, mas ao meu ver, às vezes não são tão graves quanto isso. Assim, existe alguma prerrogativa jurídica para proibir apoio? Eu não estou falando apoio à Palestina, deixar claro. Estou falando apoio a um grupo terrorista como o Hamas. Vamos lá. Primeiro, sobre a primeira fala, é assim, eu sou totalmente contra a censura prévia. Então, quando houve o bloqueio absoluto de qualquer manifestação nas redes sociais, por ordem do judiciário, inclusive brasileiro, proibindo aquele indivíduo a ter uma rede social, eu acho absurdo. Então, primeira coisa, eu acho que isso está errado. O indivíduo pode ter falado alguma coisa
absurda, pode ter cometido um crime na rede e ele tem que responder por aquilo e aquele conteúdo tem que ser eliminado. Agora, bani-lo de ter qualquer rede social, isso é absurdo, porque você está censurando previamente, porque... Não, é a morte do cara, né? Ontem vocês receberam aqui o Igor, que era parceiro do Monark. O Monark tá proibido de falar qualquer coisa, mas e se ele resolver agora fazer um canal de game e nunca mais falar sobre nada de política? Ele não pode, isso é errado. Então ele tem que ter liberdade de produzir conteúdo sobre outras coisas se quiser. Então esse banimento de vir ter qualquer rede social eu acho absurdo e lamentavelmente isso veio pra política e tem de todas as figuras políticas sofrendo esse tipo de ação. Aí com relação ao Hamas especificamente, no Brasil existe previsão. Incitação a crime, apologia a crime, é crime no Brasil. Então se você tá pegando uma cena lá de um ataque terrorista, colocando aqui, publicando nas redes sociais e aplaudindo, fazendo publicidade, propaganda, divulgando, você poderia responder inclusive por crime. Isso deveria ser suficiente para aquele conteúdo não estar presente. Então, Sami, só respondendo a pergunta do Sami, o problema, Sami, é quem aplica e a subjetividade da norma. Então o indivíduo pode falar, nesse caso é muito dúbio, ou interessa a narrativa e não tira do ar, e no outro que não interessa. Então, lamentavelmente, os juízes são seres humanos, tem propensão de decisão, é negável, e aí pode ter... Não, mas não pode, o juiz mas não pode. Acontece, não pode ser neutro. É a mesma coisa, o que eu digo pra você, por exemplo, se você pegar o que aconteceu no Rio de Janeiro, aquilo pra mim é terrorismo. Aquilo é terrorismo. É um lugar que fala que aquilo é... Pô, o cara meteu fogo no trem, pô. Milícia. Meteu fogo em ônibus. O direito de vir, impediu tudo. Porra, isso... O cara indo trabalhar. E lá em Brasília, aqueles velhos que entraram lá no... No 8 de janeiro... Os terroristas, é isso aí. E não sei o que, coisa horrorosa. Por quê? Porque usa essas palavras... forte. E usa essas palavras fortes... Pra chocar o povo, quem tá acompanhando, quem tá acreditando no jornalismo. O jornalismo hoje é muito parcial. É muito... Adiantou a BBC pedir desculpa lá depois do que fizeram lá nessa guerra? Diz vários o New York né? Times. Aí o cara queima a sinagoga, o cara mata a pessoa, aí explode o antissemitismo. Olha, desculpa, errei. Desculpa, eu errei porque eu usei o porta-voz do Hamas. Todas as mortes que tem de palestino é o Hamas. É a fonte do Hamas. É a fonte dos caras. Ele usa uma fonte terrorista para mandar para a população. Tá errado isso, doutor. Tá errado. Concordo. Inclusive eu vi lá quando tiveram os ataques do Rio de Janeiro, algumas emissoras no GC escrito terrorista e um advogado que estava sendo entrevistado falando, a meu ver isso não é terrorismo, porque é uma interpretação do que é previsão legal de terrorismo e não houve terrorismo. Então, isso é outra coisa. Isso cabe a interpretação, por isso que eu falo do próprio juiz. Não é que ele tem uma interpretação parcial para se beneficiar. Ele tem uma interpretação porque ele tem uma vida, que ele é um ser humano. Então ele passou por coisas na vida, tá? É automático que esse filtro dele interfira. Se um juiz que sofreu com a família um abuso de sua filha, ele vai julgar com um pouco de mais rigor se ele pegar um caso de estupro de vulnerável. Eu sei, doutor, mas a gente não pode... Eu tô concordando com você. Aí, qual o problema, Emílio? O problema é que você pega um termo que é previsto em lei, que é o terrorismo, que pode parecer para qualquer um que lê. Se você chegar na faculdade e falar o que é terrorismo, eles vão te falar o tipo penal lá e vai ser muito óbvio. Mas aí o indivíduo começa a criar interpretações absurdas para usar esse termo para chocar. E aí você tem toda razão, tá errado. Tá errado. Tá muito errado. Porque aí o cara não usa terrorismo por Hamas e usa terrorismo lá por... Você vê como é subjetivo e tá errado. Então, quando o interesse é individual... Tá errado porque é um interesse. Porque ali há um interesse. Há um político. Interesse. Isso é ruim, porque isso muito. manipula... Isso exatamente. Exato, porque a população tá falando, não, o que tá acontecendo hoje lá na guerra é tranquilo e o que aconteceu aqui é inadmissível. Não, tem que ser o tudo inadmissível, porque tudo é crime. Não existe... Na verdade, o que eu vejo quando a gente politizou muitos temas... se tornou paixão, quase como a gente fazia com futebol. Eu torço pra tal time, o atleta lá fez uma barbaridade, cometeu um crime. Então um atleta de futebol tá respondendo lá por estupro. Aí o indivíduo fala, não, mas eu torço pro Corinthians, ele é jogador do Corinthians, eu vou passar um pano. Tá errado. A mesma coisa tá acontecendo na política. Então, eu apoio tal lado, então quando é o meu lado, eu falo, não é tão grave. Quando é o outro lado, é gravíssimo. E aí a própria imprensa acaba fazendo isso, falando, terrorismo, isso aqui é só um ataque, é só uma intervenção, tá? E não dá. Tá? Mas o problema... o problema é quando chega no jurídico também, né? Que tudo fica subjetivo e aí você atrela, por exemplo, o tema terrorismo para um negócio que não é terrorismo. E aí, como é que você se defende? Se alguém chama, por exemplo, Morgado, você fez uma piada, você fez essa piada, você é terrorista. E aí, às vezes, a dele vale.
E aí o terrorismo de verdade não perde o valor. Perde o valor, o verdadeiro significado da palavra. É a semântica, né? Não pode, a gente não pode usar essas palavras, que nem usam genocídio, fascista, genocídio, nazista. É isso aí. Usa muito... É verdade. Você usa... Sem responsabilidade. Você perde o valor jeito, quando tiver realmente o nazismo ou o fascismo, ele perde o valor quando tem o ato. Emílio, quando eu comecei na advocacia, meu pai sempre falou, filho, você tem que se ater muito aos termos, porque o termo importa e o termo significa alguma coisa. Então, por exemplo, se eu chegar hoje e falar esse ataque é terrorista, eu deveria ter lido na lei a definição do que é crime de terrorismo, a definição da palavra para eu ter segurança para pegar aquela conduta humana e falar que aquilo é terrorismo. Aí eu teria um mínimo de segurança. Qual o problema, Alba? É que realmente está usando isso de maneira... é terrorismo. Hoje em dia é capaz do indivíduo sair atropelando alguém aí na rua e falar, esse cara é terrorista. É capaz desse tipo de flexibilização absurda, o que você até perde a importância de quando o ato é gravíssimo e é terrorismo de verdade, porque tudo é terrorismo. E isso acontece no judiciário também, porque você começa a ter interpretações absurdas dos próprios juízes, que não deveria existir, devia ser algo mais atrelado, técnico, e a gente fala do princípio da legalidade, né? Você realmente se ater ao que é previsto, mas não. Hoje, às vezes, até no judiciário a gente vê a intenção para que se tenha um resultado e até aquela decisão pode ser contada. Mas esse 8 de janeiro aí virou uma palhaçada, porque aquilo é uma palhaçada. Aquele cara lá, vestido de, sei lá, ele tava com um short jogando coisa, ou o vendedor de paçoquinha na porta, que foi preso, e os caras terroristas. Colocou tudo num bolo só. Colocou num bolo só as véias. As véias. E você não fez nada, batedora doutor. de tranca. Você não fez nada. Não fez nada. Ficou lá o terrorista. Dona Ficou lá Olga, meia Dona hora. Inês. Todas as emissoras. Todas, sem exceção. Terrorismo. Olha lá as imagens. Você vendo as imagens, Remir, que isso? então você não tá vendo TV. Terrorismo sem arma. O ato aconteceu no domingo, na segunda... E o Hamas não é terrorismo. Na segunda-feira. E o Hamas... Segundo ele tava na Ana Maria não Braga. É, porque a ONU falou que não... A ONU não falou. Tomando café. E lá o vendedor lá de pipoca, algodão doce. Canarinho pistola. O vendedor tá preso. Com o celular lá, Durso. O Hamas é combatente. Cachorro de cabeça. A senhora de 80 anos. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Não dá pra levar a sério esse país, doutor. É duro, Emílio. Pô, tá acabando a luz aí. Então pagaram a energia ou não? Resolve a luz aí dessa. E Emílio, sabe o que é interessante? No dia seguinte eu dei uma entrevista falando sobre a minha área. Olha que legal sobre esse caso específico. Eu falei, a gente pode utilizar todas essas lives, todas essas fotos, todo o conteúdo produzido na internet para individualizar a conduta. É isso que você tá falando. Quem cometeu crime lá, crime de dano, invadiu, tacou fogo, esse indivíduo tinha que ser responsabilizado. Claro, mas não é terrorismo. Isso, concordo. Eu entendo que não dá pra definir aquilo como terrorismo na tipificação penal. Só que aí quando você vê essa coisa do Hamas e o cara não fala que é terrorismo, quando você coloca as duas coisas, você fala, pô, eu sou um idiota, esses caras são idiotas, o que tá acontecendo no mundo que as pessoas não têm mais noção das pesos coisas? E medidas. Perderam noção. O mundo tá louco. Tá distorcido. A sociedade enlouqueceu. E aí todo mundo que tem poder de influência, que seria a grande mídia, os grandes influenciadores e tal, todo mundo vai dar uma opinião e às vezes é absurda, e isso tá motivando. É capaz de você chegar na rua e for conversar com o cara e falar, não, isso não é terrorismo, o que aconteceu e outro vai falar, não, hoje é terrorismo e o que acontece... Generaliza. E inverte, né? Então, o que a gente tá vivendo, Emília, é o mundo das narrativas, é o momento da narrativa. Pouco importa a previsão legal. Mas nós precisamos dos advogados para acabar com isso. Terno e gravata. Você que é um grande advogado. Sabe o que eu faço? Você é muito bom. Ele é muito bom. Ele só não resolve os outros. Porque ele tá ocupado com problemas maiores, por isso. Não. Sim. Não vem não. Cléo Pires. É maior que a gente. Só gente mais famosa que a gente. Claro. Né? Vai resolver você. Mas, Emílio, eu tento me ater à lei, assim, eu tento ser como minha opinião... Não, você aqui, é muito bom. Mas sabe o que eu faço? Quando eu venho aqui ou quando eu vou em qualquer outra emissora... Não, você é muito bom. Você sabe. Seja humildão agora. Você sabe. Agora vem dar de humilde. Cara é pé. Não, na Ana Maria Braga a gente... Mas a verdade é que a minha opinião política pouco importa pra mim quando eu faço uma análise do que tá acontecendo, porque eu vou pegar a lei e falar, isso se aplica dessa forma, e vou pegar na área do digital, essas plataformas e tudo mais. Então, no fundo, é tentar ser o mais imparcial quando eu analiso algum conteúdo, porque estão me chamando não pra dar minha opinião política, eu não sou analista político, pouco importa com a minha opinião política. É isso que eu faço. Mas é que essa diferença brutal
de notícias, de narrativas, isso confunde a população. Quem tá certo? Quem tá anunciando o fato certo? Que antigamente não tinha isso porque talvez não tivesse até a oposição, né? Não tivesse o contraponto. Era só uma grande emissora, um grande jornal. Internet, não, isso é a internet. Exato. E agora estão querendo... acabar com a opinião. Você tá querendo... Eu não. Você tá. E eles vão acabar regulamentando. Então, não vai ter jeito, doutor. Você sabe disso que não vai ter jeito. É que assim, infelizmente. Mas o problema é quem vai regulamentar. Quem? O certo é alguém que tiver o poder vai regulamentar. Mas então, vai. o certo, na minha humilde opinião, como ele falou, é a plataforma se responsabilizar, não a gente deixar com o governo, não é deixar na mão de um CPF, né? Que plataforma? Vai continuar. O dono, o Mark Zuckerberg, ele vai lá e ele quer dinheiro. Pronto, então ele assuma o BO de censurar ou não. Aí você pode processar o nome. Vai continuar a suruba de narrativa. Já faz isso, né? Mas o Marco Civil da Internet, no artigo 19, afastou a responsabilidade da plataforma, a não ser que tenha decisão judicial para remoção. Então, eu acho assim, Emílio, eu vejo que talvez nós vamos caminhar para a regulamentação. A grande questão é quem vai regulamentar e até que ponto. Até que ponto? Lógico, se a gente pensar numa lei que quer definir o que pode ser dito ou não na internet... Se for o PT, vai ser uma comissão, aquelas comissões bonitas. Comissão social para vai ter uma festa. Para a internet mais cristalina, para o povo ser mais feliz. Tem que ser PT. Isso tem que vir do Congresso Nacional, que vai, depois de todos os partidos se envolverem... Tá bom. É assim que é a lei. Tá certo. É a lei. Agora, se o Congresso... A lei é para todos. A lei é para todos. No plano e mais ideal, alguns. Isso deveria vir do Congresso. Não deveria vir nem do Supremo, nem do governo. Isso deveria vir do Congresso. Ô, doutor, o que você achou lá nos Estados Unidos agora? Estão processando lá na Califórnia, né? Eu vi. Processaram o Zuckerberg. O Zuckerberg, né? Exatamente. O Zuckerberg é dono da Meta. Você acha WhatsApp, que ele tem Instagram, responsabilidade pelo vício Meta. Olha, Emílio, não é só a Califórnia. A maioria dos estados nos Estados Unidos se uniram e juntaram esse processo contra a Meta, dizendo que eles viciam a todo custo. Na verdade, não é nem o vício, é a todo custo os adolescentes, os jovens e os usuários. Isso é uma realidade que a gente já conhecia. Mas você acha? Eu acho, Emílio, sabe por quê? Porque eles podem criar ferramentas que eles sabem que talvez seja um limite saudável de utilização. Boa. Mas eles fazem o inverso. Então, o autoplay, a timeline infinita... Não é tão bom. Mas o açúcar não é tão bom. Mas o açúcar vicia. Mas não é responsabilidade do usuário de parar? Não, vou parar de ver que desligar o celular. O usuário já tá viciado, E o usuário tem 13 anos. Dane-se. É a mesma coisa. Então, pode criança tem pai, ter rede social? Então, no termo de uso, eles falam a partir dos 13 anos já poderia ter, desde que os pais sejam responsáveis pelo perfil. Mas elas usam, é uma realidade. Aí, por exemplo, a gente não tem uma lei que autoriza vender cigarro para menor de idade. Não tem uma lei que autorize o menor a jogar cassino virtual. Então, a gente tenta limitar esse vulnerável, esse incapaz, esse indivíduo em formação. Só que ele está tendo acesso ilimitado às redes sociais e isso é muito viciante. Eu acho tão bom. Gera que depressão. Ninguém enche o saco, filho. Mas você, Emílio... Que as pessoas não conversam com você mais. Eu chego em casa. Ninguém olha pra cara do Dá um velho. iPad na mesa. Dá um iPad. A minha mulher, ela fica nisso aqui, ela não fala mais comigo. Ela não conversa. Eu falo obrigado. Obrigado à tecnologia. Foi uma solução. Ela fica lá o dia inteiro olhando. Ela fala, Nossa Senhora do querida, Facebook. põe no coraçãozinho. Eu falo, ai meu Deus, que alegria. Tá o Emílio de roupão. Aí você vai jantar? Você vai jantar? Uma paz. Ninguém fala nada, fica todo mundo no seu aparelho. Boa. Obrigado, Zuckerberg. Muito obrigado. Você é um gênio. Você é um gênio. Você traz a paz pra gente. Não tem discussão nenhuma mais em casa, doutor. Então tá bom, Emílio. Vocês têm que trazer um médico aqui pra falar, por exemplo, como isso gera depressão. Problema dele. Problema dele. Não é bom. Emílio, Não é? sabe qual é o... Eu fico muito feliz. O Sami já é assim sem Sabe celular. qual é? Sem celular. Ele já não presta atenção na Sabe o gente. canal do YouTube com maior visualização no Brasil? Galinha Pintadinha. Maravilhoso. Isso significa o quê? Que os pais estão permitindo que os filhos... Pra não encher o saco. Eu tenho uma outra teoria. Eu tenho filho. Agora, Sabe por que novembro. galinha pintadinha tem muita? Porque a criança gosta de repetição. Repete. Ela assiste várias vezes o vídeo que ela Exatamente. gosta, não é só pelo vídeo. Todo mundo gosta. Mas Papai da Panflix. aquilo, por exemplo, os médicos falam pra não ter Belo tela do até papai. 2 anos, não vê nem TV, Emílio. E a gente tá falando de um vício nas redes sociais. Então, bom, com relação Tudo ao bem, mas processo tem dos pai Estados que dá Unidos. refrigerante pra criança que Isso. faz mal. Tem pai que só dá fritura. dá cigarro. Então a gente vai Você me ter
tem que intervir também em outras coisas, porque não é só a rede social que faz mal. Então começa a ficar complicado, porque aí você vai falar, não, vai ter que regular isso, regular aquilo. Eu acho que o processo com relação à meta não é a ponto de chegar e definir se o pai vai deixar o filho ou não ter rede social ou ver um vídeo da galinha pintadinha. Eu acho que é só criar diretrizes para essas plataformas, para elas também colocarem no seu escopo de trabalho ferramentas em que depois que eles percebem que eu devia estar 3 horas dentro da plataforma deles, que venha, nem que seja um pop-up dizendo, ó, você está 3 horas aqui. Tem certeza que quer continuar? Ao invés de falar, não, você tá 3 horas, fique 5, 10, porque eu vou enriquecer com isso. Mas é muito difícil pensar por que acontece isso. No final é dinheiro, porque a publicidade o cara tá ganhando. Quanto mais tempo você fica na tela, mais anúncio vai ter e o cara não vai querer perder dinheiro. Doutor. Exatamente. Tudo é dinheiro, mas o mundo capitalista, no sentido de tudo pelo dinheiro, acaba tendo uns reflexos que a gente tem que ter, senão bastaria liberar venda de qualquer droga, tá? Vamos ganhar dinheiro em cima de tudo, vamos colocar imposto. Não é isso. Então, eu sou contra a gente intervir na liberdade de uma família, de decidir se o menino vai ter tela ou não. Mas eu acho que as plataformas podiam colocar... Sabe aquela história do ESG? Aquela história de que a gente precisa, às vezes, até impor que as empresas se preocupem com o meio ambiente, que as empresas se preocupem com a vida humana. Então, se elas têm uma influência na saúde mental desses jovens que estão usando rede social loucamente. Se a menina tá ficando depressiva e fazendo cirurgia plástica, pode um like, Emílio. Isso é sério. Então a gente precisa ter algum tipo de preocupação só. Não tô falando de criar lei. E pode ser na tecnologia, né? Porque o algoritmo vicia, ele pode criar outra coisa que não vicie tanto. Só ou vicia, mas também te dá um lado de educação. E a paz que isso traz? A paz, Emílio, você vai continuar tendo. Paga. A paz que isso Porque se aparecer um alerta dizendo, olha, não tem autoplay, você precisa clicar e dar play, seu filho, seus filhos vão continuar dando play, você vai continuar com a liberdade. Eu acho bom. Eu gosto de ver aquelas famílias que estão casais, que não se falam. Eu vejo os casais no restaurante, cada um com o celular, um copo de vinho aqui. Não separam, esses daí não separam, nunca mais se separam. O Sami vai jantar com o laptop, pô. Mas eu não mando minha mulher pro Equador pra mas a minha não tá engramada com as ovelhas, tá vendo? Ele tá vendo galinha pintadinha. Pera, sem briguinha. Mas eu tenho sobrancelha. Vou agradecer. Doutor, obrigado. Põe a rede do doutor. Tem muita dica legal pra você de golpe e tal. Tem a rede social, o Instagram, Luiz com Z, Luiz Augusto Durso, pra você que tá no rádio, acompanhando com a gente, o doutor Durso aqui, batendo um papo. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, amigo. Sempre é muito útil aqui quando você vem trazer as informações. Eu só queria esquentar o debate, porque a gente tem que olhar o que tá acontecendo nessas escolas e falar, pô, será que de alguma forma esses adolescentes estão sendo influenciados por esses atos criminosos? E como lidar com isso? Então a ideia era trazer esse ponto. Mas você vê que assunto nunca termina, né? Não, mas a discussão é boa. É sempre bom. A gente tem que debater, por isso que é a liberdade da internet. Lógico. Vamos debater, a gente vai chegar numa solução melhor. Debater, mas na hora que cancela a gente, você fica sozinho, né? Lógico que não. Nessa hora, sabe Emílio, tem um amigo. Sabe quem sobra sempre do seu lado ali na sala de audiência? É só o advogado. Mas você tem que pagar bem, porque senão ele não fica, não. E você precisa de um não carcereiro. Não é verdade, porque tem defensoria pública. Não vem não. Não é verdade. Não vem não. Defensoria pública, o cara fica lá tomando Coca-Cola. Obrigado, doutor. na minha cara. Uma salva de palmas. Doutor Durso conversou aqui com a gente.